E não vai dar para a gente ir até o final do capítulo 7, tá bom, meus irmãos? Vamos ser rápido aqui, para não estourarmos o tempo. E pedir assim a graça e a ajuda do nosso bondoso Deus. Eu vou começar lendo aí já o texto, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Muito bem, somente esses dois primeiros versículos para nós iniciarmos. Nós queremos tratar aqui pelo menos até o versículo 9 hoje, tá bom, meus irmãos? E o capítulo 7, na verdade, ele é um capítulo que ele não é tão simples de ser compreendido. A gente vai precisar aí observar alguns originais, para que a gente possa compreender com mais facilidade, porque quem lê ele de forma assim rápida, na verdade tem algumas dúvidas, e a gente vai tentar sanar aqui algumas dúvidas desses primeiros versículos pelo menos, tá bom? Primeira coisa que eu quero informar os irmãos é que o apóstolo Paulo, ele não pretende resolver todos os problemas acerca do casamento aqui neste capítulo, tá bom? Existe muita coisa para ser tratada e só nesse capítulo Paulo, na verdade, não pretende resolver tudo. O que Paulo está fazendo aqui é respondendo, e aí você pode observar lá no início do versículo 1, quando está escrito assim, ó, quanto ao que me escrevestes. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está respondendo perguntas que os irmãos da igreja em Corinto fizeram para ele. Se você for lá no último capítulo, capítulo 16, versículo 17, você vai observar que 3 irmãos foram até o apóstolo Paulo para trazer informações sobre a igreja de Corinto. E aí, eles levaram algumas perguntas. E Paulo, o apóstolo, agora está respondendo várias perguntas, e aqui no capítulo 7, acerca sobre as questões do casamento. Então, Paulo vai tratar exatamente sobre isso. Mas então, vamos lá. Tendo aqui esses dois posicionamentos, que Paulo não quer resolver tudo, e que Paulo está só respondendo perguntas, nós vamos observar o primeiro versículo que diz assim, ó, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Aí é na Almeida Revista Atualizada, essa versão. É a versão, na verdade, que eu mais utilizo, tá bom? Mas hoje nós vamos precisar utilizar outras versões para facilitar a compreensão dos meus amados irmãos. Meus irmãos, observe o versículo 1. Observe o versículo 1. O versículo 1 eu vou ler com calma aqui para os irmãos, e aí sua mente vai trabalhar rapidamente aí. Ele diz, quanto ao que me escrevestes, vírgula, é bom que o homem não toque em mulher. O que parece aqui, olhando para o versículo 1, fora de contexto, e olhando só para ele, e principalmente essa segunda parte do versículo, quando o apóstolo diz assim, é bom que o homem não toque mulher, e ele está falando aqui exatamente sobre o relacionamento homem-mulher, o que inicialmente a gente pode pensar é o seguinte, será que o apóstolo Paulo está indo contra o casamento, o matrimônio? Primeira coisa que a gente pensa na mente é isso. Quando ele diz assim, ó, é bom que o homem nem toque mulher, ou seja, é bom que o homem não se case, é bom que o homem não se relacione matrimonialmente com a mulher, o que parece é isso. Mas aí a gente vai para a Bíblia Sagrada e você vê, por exemplo, Gênesis 2:18. Eu trouxe os versículos para os irmãos. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O próprio Deus, lá no início da Bíblia, em Gênesis, lá no Gênesis, ele está dizendo assim, ó, não é bom que o homem esteja sozinho. É bom que tenha uma mulher junto com ele. Então, será, irmãos, que o apóstolo Paulo ele está indo contra algo que o próprio Deus instituiu? Porque se eu pensar desta forma, eu vou estar dizendo que Paulo está indo contra aquilo que Deus instituiu lá no Gênesis. Outro versículo, já agora no Novo Testamento, é Hebreus 13, versículo 4. Está escrito assim, o anônimo escritor aos Hebreus diz assim, digno de quê, irmãos? De honra
entre todos seja o matrimônio. Só a primeira parte do versículo. Então perceba que lá no Gênesis, nós percebemos que é Deus que institui o relacionamento homem e mulher. No Novo Testamento, nós também temos a Bíblia Sagrada falando que é digno de honra o matrimônio, ou seja, falando muito bem do relacionamento entre homem e mulher. Aí você encontra aqui no versículo 1, a Bíblia nos mostrando e dizendo, é bom que o homem não toque em mulher. Aí dá ou não dá para pensar assim? Parece que nós temos aí pensamentos divergentes. Dá ou não dá para pensar isso? Então é por isso, meus amados, que nós precisamos, ao estudar a Bíblia, em alguns pontos cruciais, principalmente conhecer de cultura judaica e conhecer também, meus amados irmãos, sobre alguns dos originais, para que você consiga melhorar o seu entendimento, o seu esclarecimento. Então vamos lá. Os irmãos lembram que lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, a Bíblia fala exatamente sobre o que, pastor? Sobre relacionamento de homem e mulher. E quem é que escreve a carta aos Efésios? Quem é? Paulo. O próprio Paulo está falando sobre relacionamento de homem e mulher, sobre casamento de homem e mulher. Então, meus amados, a Bíblia em nenhum momento é contrário ao relacionamento de homem e mulher. A Bíblia Sagrada em nenhum momento ela fala, ela ensina que é errado o casamento entre homem e mulher. Pastor, e o apóstolo Paulo aí no versículo 1, é por isso que eu vou trazer aos irmãos aqui uma outra versão para facilitar a compreensão dos meus amados irmãos. Porque quando eu leio na versão Almeida, Revista e Atualizada, eu repito, é uma versão que eu gosto de trabalhar ela, tá bom? Eu gosto de usar ela. A grande maioria dos irmãos, nós utilizamos ela, Almeida, Revista e Atualizada, mas assim, nós temos outras Bíblias para facilitar o entendimento, principalmente nesses pontos aqui. Então vamos lá, eu trouxe para os irmãos aí a NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela diz assim, ó como já vai clarear um pouco diferente. Diz assim, quanto ao que vocês me escreveram, entre aspas, é bom que o homem não toque em mulher, fecha aspas. Digo, versículo 2, digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Irmãos, deu para melhorar aí o entendimento, sim ou não? Deu para melhorar, né? Ou seja, o que a Bíblia aqui está nos mostrando? É que, na verdade, não é Paulo que está dizendo assim, ó, eu não quero que o homem toque na mulher. Não é Paulo que está dizendo isso. Não é uma afirmativa do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo está dizendo assim, ó, sobre o que vocês me escreveram. Aí, nessa versão, coloca entre aspas. O que eles escreveram? Quando vocês disseram que não é bom que o homem toque na mulher. Eu vos digo, agora eu vou dizer para vocês. E aí Paulo diz o que de fato ele tem um entendimento que por causa da imoralidade, por causa do pecado, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Eu trouxe também a nova tradução da linguagem de hoje, ali embaixo, ó, versículo 1, diz assim, ó, versículo 1, agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Versículo 1. Vocês dizem que o homem faz bem em não se casar. Alguém tem essa tradução aí, irmãos? Alguém tem essa tradução aí? Essa tradução é bem comum hoje já, principalmente no meio dos jovens, certo? Muitos jovens utilizam já essa tradução, e ela é uma tradução que traz sim já algo mais atualizado, de acordo com os mais originais, ok? E ele vai e responde, mas eu vos digo, já existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então aqui nós conseguimos resolver o que inicialmente seria um problema. Paulo não está dizendo que não é bom que o homem se case, que o homem toque mulher. Paulo está repetindo uma afirmação que os irmãos de Corinto fizeram para ele, e ele está fazendo o quê? Versículo 1, respondendo às perguntas. Os irmãos conseguiram entender, sim ou não? Muito bem.
O capítulo 7, como eu falei, ele é um capítulo que tem alguns problemas. Uns problemas que você tem que ter cuidado para você resolvê-los, biblicamente falando, sem entrar em contradição com a Bíblia. Mas eu vou apresentar outro para vocês aqui. Qual, pastor? Acusações de textos não inspirados. Quer ver? Ele tem 40 versículos. O capítulo 7 tem 40 versículos. E eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Primeiro, o versículo 6. Diz assim, ó. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Aí a pessoa lê um texto desse e você fica assim, inicialmente, pensativo, né? Digo por permissão e não por mandamento. O outro versículo é o versículo 10. Diz assim, todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Versículo 12, diz assim, mas aos outros, está aí na tela, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O outro versículo é o versículo 25, que diz assim, ó, ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer como quem tem encalçado misericórdia do Senhor para ser fiel. O outro versículo, versículo 40, será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Esses versículos aí, irmãos, lendo eles, você pode pensar o seguinte, então quer dizer que esse texto aí não é um texto inspirado. Esse texto aí é um texto da cabeça de Paulo. Na verdade, eu já ouvi um irmão dizendo, usando esses versículos aí, né, e ele falando exatamente isso. Ele dizendo assim, ó, quando Paulo fala, digo eu, não Senhor, é porque ele está dizendo que ali é o que ele acha, é o que ele pensa. Irmão, seria isso uma terrível heresia, porque a Bíblia, nós falamos que ela é ou contém a palavra de Deus. Me ajude aí. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Então, algum dia, alguém falar o seguinte, não, mas Paulo disse, digo eu, não o Senhor. Então, é só um pensamento do apóstolo Paulo, não é uma inspiração divina. Calma, meus irmãos, porque aqui nós temos sim como entender e resolver a situação. Como eu falei aos irmãos, é preciso, quando você vai estudar a Bíblia, conhecer originais. Eu estou falando de estudar assim um pouco mais aprofundado, antes de você tomar decisões precipitadas. Porque tem gente que toma decisões precipitadas. Lê um texto, não entende o texto, interpreta errado, aí fala, ih, rapaz. Aí começa a sair do prumo. E quando o crente sai do prumo, é problema, sim ou não? É problema. E a Bíblia está aí, irmãos. Eu poderia até não citar esses versículos, não colocar esses problemas para os irmãos, mas nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês textos em que o próprio Jesus trata sobre casamento. Tudo bem? Eu trouxe para vocês, vou colocar na tela aí, textos em que o próprio Jesus trata sobre matrimônio. Onde é que está esse texto, pastor? Está lá, ó. Mateus 5, 31 e 32, Mateus 19, 1 ao 12, Marcos 10, 1 ao 12, Lucas 16 e 18. Esses são textos que o meu Jesus trata sobre casamento. Tudo bem? E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte, atentai bem, aquilo que Jesus tratou está resolvido. Eu vou responder aquilo que Jesus não tratou. Lembrem, versículo 1. O que diz no versículo 1? Eu vou responder aquilo que vocês me escreveram. Então o apóstolo Paulo vai responder aquilo que lhe foi perguntado. Aquilo que Jesus já tratou, nesses versículos que estão postos aí na tela, não há necessidade nenhuma de Paulo acrescentar. Porque se Paulo precisasse acrescentar alguma coisa no que Jesus ensinou, significaria dizer que o ensinamento de Jesus estava significaria dizer que Jesus foi incompleto no seu ensinamento.
Então, Cristo Jesus deixou alguns direcionamentos sobre o casamento, sobre o divórcio, deixou tudo isso na sua palavra. E aí o que acontece? Alguns assuntos o Cristo ele não tratou, ele não falou. Sobre esses assuntos o apóstolo Paulo vai ensinar. Por isso que ele fala, digo eu, não o Senhor. Ou seja, sobre isso aqui Jesus não tratou, e eu vou responder para vocês agora. Porém, meus amados, toda escritura é divinamente revelada, é inspirada, tem autoridade do céu. Se está aqui para mim, para você, é porque o Senhor nosso Deus deixou para que eu, você, venhamos olhar, atentar, aprender e o principal, viver. Porque não adianta eu ouvir, aprender, mas não viver. Eu tenho que viver a palavra de Deus em minha vida, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então vamos avançar. Eu vou passar aí uns 5 minutinhos, viu, irmãos? Eu dividi o capítulo em 3 grupos. 3 grupos, pastor? Sim. Primeiro grupo fala do versículo 1 até o versículo 11, sobre cristãos casados com cristãos. Segundo grupo, do versículo 12 ao 24, sobre cristãos casados com não cristãos. Pastor, tem isso? Tem, está na Bíblia. Viu? E o terceiro grupo está do versículo 25 ao 40, sobre cristãos não casados. Pastor, dá para falar sobre todos eles? Dá não, irmãos. Mas vamos começar aqui sobre o primeiro grupo. O primeiro grupo são os cristãos casados com os não cristãos. Paulo, ele tinha o seguinte problema, porque ele estava escrevendo para um povo específico. E ele tinha 2 problemas que a igreja, os irmãos na igreja, eles acreditavam. Primeiro, tinha a turma que eram adeptos ao celibato, ou seja, dizia o seguinte, olha, sexo é pecado, até mesmo no casamento. Já pensou? Então, dentro da igreja tinha pessoas que pensavam desta forma. E eles colocavam, moralmente falando, aqueles que se casavam inferior a quem aderia ao celibato. Então esse era um problema. Qual o outro problema, pastor? Está aí na tela também para vocês. Era que a questão do casamento não era opção, era obrigação. Então são 2 extremos totalmente diferentes. E o povo estava lá filosofando, argumentando, e Paulo vai escrever para quem? Para este povo. Uns que dizia, sexo é pecado até mesmo no casamento, tem que ficar, todo mundo sem casar. E outros diziam, olha, é obrigação que todos se casem. Então eram 2 extremos totalmente diferentes. E a batata quente cai na mão do apóstolo Paulo para ele responder. Porque quando levaram as problemáticas para o apóstolo Paulo, ele tem a missão, a função de responder. E Paulo, um homem, por mais letrado, inteligente que fosse, ele não teria condição para responder tudo isso. Precisa de quê, pastor? Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo vai exatamente responder. E ele responde, eu vou voltar aqui mais uma vez para vocês, o versículo 2, quando ele fala sobre por causa da impureza, por causa da imoralidade, no original porneia, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, a pergunta era, pode casar ou não pode casar? E Paulo responde, cada um tem a sua própria esposa, cada um tem o seu próprio marido. Por conta de quê? Por causa da imoralidade, por causa da porneia, por causa de tanto que os irmãos sabem, nós já estudamos lá atrás, o quanto que era promíscuo as pessoas na cidade de Corinto. E essa promiscuidade estava querendo vir para dentro da igreja. E o apóstolo Paulo defendendo contra essa questão da imoralidade sexual e ensinando o povo. E aqui, meus irmãos, eu coloquei 2 pontos que está aí na tela para vocês. Primeiro ponto é que Paulo condena aqui a poligamia, ou seja, todo homem tem que ter uma só
mulher. Toda mulher tem que ter um só homem, um só esposo, uma só esposa. Então aqui o apóstolo está indo contra uma cultura da época, e os irmãos sabem que era muito comum o relacionamento com vários homens e com várias mulheres, e o apóstolo Paulo, que alguém já taxou ele como machista, aqui é uma das provas que ele não é machista, porque se ele fosse machista, ele diria só o seguinte, que a mulher é para ter só um marido. Mas ele fala o quê? O homem tenha só uma esposa e a mulher tenha só um marido, só um esposo. Então o apóstolo Paulo está ensinando aqui contra a poligamia, ensinando a favor do casamento. Além disso, ele também fala contra o que, pastor? A homossexualidade. Não é homem com homem, nem mulher com mulher. A Bíblia Sagrada ensina que é homem com mulher e é assim que funciona. Não pode ser além disso. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Este período, para o apóstolo Paulo falar sobre isso, meus amados, era algo muito forte. Porque os imperadores, por exemplo, Nero era casado com 2 homens. O imperador era casado com 2 homens. Houveram 15 imperadores até este período. Dos 15, 14 eram homossexuais. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, é homem com mulher. Não é negócio de homem com homem. Porque, meus amados, independente do tempo, e é por isso que Paulo se destacou tanto, independente do tempo, nós fomos chamados para pregar e ensinar a verdade do Evangelho, e era isso aqui que Paulo estava fazendo. Paulo não estava preocupado se o imperador depois ia mandar capar ele, ia mandar matar ele, arrancar o pescoço dele. Ele queria falar a verdade direcionado por Deus para a vida dele. Oh, glória a Deus! E essa é a verdade que Paulo está trazendo. Aí, meus amados, o versículo de número 3, o apóstolo Paulo continua quando ele diz da seguinte forma, ainda tratando sobre o casamento, respondendo se é para casar ou não. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A partir daqui, ele vai tratar exatamente sobre o relacionamento do homem com a mulher, e dizendo que sim, o homem tem uma dívida com a sua esposa, a esposa tem uma dívida com seu marido. Assuntos como esse a gente pode aprofundar mais no dia do nosso encontro de casais. Mas fica bem claro que a Bíblia Sagrada está falando aqui. Meu filho, você casou, você tem uma dívida com a sua esposa. Você tem uma dívida com seu esposo. A Bíblia Sagrada é quem nos ensina desta forma. Tem uma dívida, pastor? Sim, tem uma dívida. E aí, eu, avançando um pouco mais, vou usar o versículo de número 5. São 9:05, né? Esse relógio está um pouquinho adiantado, né? 9 horas e ponto aqui no meu. Então vamos lá, tem mais 5 minutos aqui então. Quando abster-se do relacionamento entre esposo e esposa, a Bíblia Sagrada ensina. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então vamos lá. O versículo 3 fala que o homem tem uma dívida com a esposa. O esposo tem, ou melhor, a esposa tem uma dívida com o esposo. Ah, pastor, dor de cabeça, febre, dor de barriga, aquele monte de coisa. Cuidado, olha o que a Bíblia Sagrada ensina. Viu, irmãos? A Bíblia Sagrada ensina. Mas eu coloquei aqui sobre a questão de abster-se durante algum período. E como a Bíblia é completa, nos ensina tudo, aí tem sim um período de abster-se da relação sexual entre homem e mulher casados. Qual é, pastor? Está aí no versículo 5. Mas para ficar mais didático, que era a palavra que a irmã estava procurando, né? Para ficar mais didático, eu coloquei aqui, ó. Primeiro, quando abster-se? Quando ambos em harmonia concordarem.
tem que ter um acordo. Tudo que é acordado fica bom, não é assim? Agora, quando é acordado só por uma parte, irmão, tem acordo assim, irmãos? Não tem. Não tem acordo quando é só de uma parte. O acordo é quando é de ambas as partes. Então dá para abster-se quando, primeiro, for de comum acordo. Segundo, a abstinência só deve vigorar por algum tempo. Ou seja, no acordo tem o tempo. Meu amor, vamos ficar esse período aqui. E qual período? É uma semana, é um mês, é um ano? Não é assim? O irmão sorriu ali, viu? Qual período? Calma, irmãos. Só dia 30 e 31, né, irmã? Então, é importante que haja um acordo em relação ao período, porque o terceiro ponto aqui, ele fala para que essa abstinência, o homem e a mulher vai tirar um período de oração, de consagração. E aí, neste momento, aí sim, ele pode passar um período em comum acordo, conversando com a esposa, conversando com o esposo, e dizer, nós vamos ficar esse período em consagração, em oração. E desta forma o Senhor se agrada. Desta forma o Senhor aprova. Mas já pensou se o irmão ou a irmã chega para o cônjuge e fala assim, vou passar esse ano todinho ano sabático, viu? Só de consagração e oração. Irmão, será que dá certo um negócio desse? Dá ou não dá, irmãos? Dá não, irmãos. Não dá porque, olha o que o versículo fala. O irmão falou que é crime aqui, né? Olha o que o versículo fala sobre a questão da tentação. O homem pode ser tentado, a mulher pode ser tentada, e por conta disso não é bom que haja esse longo período. Quando existe um acordo, está tudo bem, está tudo certo. Mas quando não há acordo, aí existe o problema da tentação. Olha o que o versículo diz. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, meus amados, o inimigo, todo mundo sabe disso, né? Ele fica procurando em nós o quê? Brechas. Satanás fica procurando brechas. E se ele encontrar, o que ele vai fazer? Ele vai lançar os dados inflamados dele para nos afligir. Por conta disso, nós precisamos estar vigilantes também no nosso casamento. Eu amo meu esposo, eu amo minha esposa, amém. Pois cuide, zele, para que você tenha sempre um casamento abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? E o cuidado que eu falo aqui, irmãos, são em vários aspectos diferentes, inclusive na sexualidade, ok? São vários aspectos diferentes, inclusive nesse ponto específico que a Bíblia Sagrada está tratando. Deixa eu avançar para terminar. Pastor, e sobre a questão do celibatário, Paulo também responde, usando aí o versículo 7, eu deixei até em negrito lá, a parte que ele utiliza para falar sobre a questão do celibatário. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. O que Paulo está dizendo aqui, senhores? Paulo está dizendo que existem pessoas que têm o dom para não se casar. Isso é um dom. Isso não é uma obrigação, não pode ser uma obrigação. Graças a Deus que eu não tenho esse dom, ô glória. Viu? Graças a Deus que Deus não me deu esse dom. Mas tem gente que tem um dom para ficar solteiro, diga misericórdia. Viu? Tem gente que tem um dom para ficar solteiro, solteira. Ok? Graças a Deus que Deus não me deu esse dom. O que o texto diz? Quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo,
o outro de outro. Ou seja, meus amados irmãos, tem gente, como eu e como muitos aqui, que casou, está bem casado, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. Mas não tem aquela pressão, irmãos, que a gente fala, e a gente tem que ter cuidado com isso. Sobre casamento, o jovem começa a passar dos 20 anos, começa aquela pressão psicológica para casar. Começa aquela pressão, é natural. Uma pressão, e aí? Casa ou não casa? Sai ou não sai de casa? Mas cuidado, que olha o que a Bíblia Sagrada... Irmão, por isso que é bom estudar a Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada ensina que tem gente que tem um dom do celibatário, para não casar. Não é uma obrigação. Mas tem gente que tem esse dom. E se tem, e vai permanecer sem se casar, amém. Vai para frente. Por exemplo, tem um irmão aqui em Teresina, que ele já é um senhorzinho de idade já. Tá vendo como vai em cima? Lá do por enquanto. O cidadão olha para ele, já apareceram várias pretendentes, mas ele, não, meu negócio aqui é ficar só com Jesus. Pregador da palavra, gente boa, entendeu? Crente, abençoado, ensinador, mas tá lá, irmãos. Já tem uns 50 anos já ele? Tem não? É mais velho do que eu um pouquinho. Né? Pronto. Então, o que acontece? Nós temos que ter essa maturidade, irmãos, de saber que nem todo mundo tem esse direcionamento para se casar. Então, cuidado para você não estar dando pressão em quem não precisa ser pressionado. Verso 8. Aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que eu também vivo. Irmãos, ele está dizendo aqui que o solteiro e o viúvo não pode casar? Está dizendo isso? Não. Então assim, seria bom, mas, versículo 9, caso porém não dominem, que se casem. Por quê, pastor? Meu amigo, porque está na Bíblia aí, é melhor casar do que se abrasar. É melhor casar do que ficar apalpando o filho ou a filha dos outros. E pastor? É melhor se casar do que se abrasar. Tá certo? O texto é longo e o tempo está curto, então nós vamos encerrar por aqui. Tá bom, meus amados irmãos? Que Jesus nos abençoe. Ainda tem mais outros 2 grupos. É o grupo dos casados com não crentes e o grupo dos não casados. E a gente vai administrando isso aí em outros momentos, em nome de Jesus.